Está começando o podcast Stella Patelli Talks, um espaço para falar de elegância, arquitetura, arte e tudo que envolve o universo de alto padrão. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio. E esse momento só é possível graças aos nossos patrocinadores, Zaus e Cristal Home. Obrigada por estarem conosco nessa jornada exclusiva. Olá, bem-vindos ao Stella Patelli Talks, o podcast de alma, bom gosto e boas conexões. Eu sou a Roberta Patelli Lago. Eu sou o João Guedes, sócio da Stella Patelli. E hoje, falando em conexões, boas conexões, estamos aqui com o chefe Adriano Rondinelli. Obrigada, Adriano, pela presença. Obrigado. Que privilégio tê-lo com a gente, né? Isso. Fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Obrigada. Ele que é pai, esposo e que está à frente do Tui Restaurante, que já é um sucesso em Ribeirão, não se fala em outra coisa a não ser isso. Maravilha, hein? Isso aí. Muito feliz. E eu e o chefe, a gente tem uma longa história, né, chefe? Tem. Já de alguns anos, hein, Rô? O chefe, ele, quando não tinha o restaurante ainda, ele fazia eventos, né, na casa das pessoas, e eu convidei ele para fazer meu aniversário. E foi bem intimista, porque estava em época de pandemia, né? E a gente teve uma grande surpresa nesse jantar. Muito. Porque o Thiago, né, meu esposo, combinou com ele antes de me pedir em casamento, né? E aí, eles combinaram, né? O chefe, quando foi servir o prato principal, colocou um guardanapo em cima. Quando abriu, era a aliança e o Thiago me pedindo noivado. Belíssima surpresa, hein? Nossa, foi muito marcante. Muito feliz de fazer parte, né, dessa... Eu acho que por ser a primeira, ficou marcado, né? Nossa, foi. Essa data. E depois dessa, teve algumas outras, né? E depois, né, o chefe, depois de um ano, exatos, né? Um ano... O chefe fez o nosso noivado, né? Que esperamos passar essa época, né? De pandemia. Fizemos o noivado. Uma baita festa, né? Uma baita festa para comemorarmos. É isso. E depois, recentemente, fizemos lá no Tui o nosso casamento civil. Que foi um dos primeiros eventos, né? Eu acho que casamento foi o primeiro. A gente tinha acabado de abrir, né? A gente tinha acabado de abrir, foi o primeiro casamento do Tui. Não podia ser melhor do que a Rô e o Thiago. E a gente não poderia ter feito a escolha melhor, porque foi maravilhoso. Que bom. Eu fico imaginando aqui qual foi a escolha do prato principal para o seu casamento, Roberta. Você pode contar para a gente, adiantando aqui, né, um pouco de como vai ser hoje aí as perguntas? Olha, chefe, me ajuda a lembrar. Foram 2 pratos. Eu acho que foi o ravioli de camarão. Exato. E foi... A gente fez o steak au poivre. Eu acho que foi o steak au poivre. Com o... Eu ia falar o rabada, mas o rabada é o prato do Thiago preferido, né? Mas a gente não fez no evento. Eu acho que foi o steak au poivre e ravioli de camarão com molho bisque. Foi esse mesmo. E a sobremesa, aquele pudim de tangerina maravilhoso. Com espuma de café. Não poderia faltar. Perfeito. Tudo que marca realmente a conexão, né? É isso aí. Confiar a uma pessoa que conseguiu conectar exatamente o que vocês gostariam, né? Por uma data tão especial, né? E é legal trabalhar assim, porque a gente já conhece o cliente, a gente já sabe os detalhes. O Thiago, por exemplo, não come algumas coisas, a gente já sabe, então é legal. E eles dão carta branca, você cria em cima disso, conhecendo o cliente e agrada, né? Então o cliente já tem certeza que vai chegar ali e ter o que ele gosta, da forma que ele gosta, o atendimento, a experiência geral. E é fundamental justamente nessa data, né, que os noivos ali estão preocupados com tantas coisas e confia uma pessoa que sabe exatamente atender os seus gostos, né? Então, acredito que vocês fizeram a melhor escolha. Com certeza, né? Foi demais. E falando, né, nesse formato de perguntas aqui, quero agradecer mais uma vez, Adriano, né, por ter sido a primeira pessoa, né, que vai participar hoje do nosso podcast, né, agradecer por ter aceitado e trazer a nossa primeira pergunta, que é: quem é o Adriano fora, né, da gastronomia? Pô, primeiro, eu que agradeço, né, o convite, uma honra fazer parte aqui, principalmente da Cabeça de Chave, né? Primeiro convidado aqui do podcast. Pô, sempre um prazer, podem me chamar sempre. Obrigado. Pô, o Adriano é um cara tranquilo, apaixonado pelo que faz.
Eu brinco que eu nasci para cozinhar, né? Eu descobri isso um pouco mais tarde, né? A minha vocação mesmo que eu queria pro resto da minha vida. Sou um cara família, amo a minha família e tento passar a maior parte do tempo com eles quando eu não estou trabalhando. Então hoje eu faço as duas coisas que eu mais amo. Ou estar na cozinha, trabalhando, criando ou cozinhando como hobby e estando com a minha família, minha esposa, minhas filhas, que é tudo de mais importante aí na minha vida. E já está no seu DNA, né, Adriano? Você comentou que seu pai, ele também tem um restaurante, né? Fala um pouco pra gente. Exatamente. Eu sou natural de São José do Rio Pardo, né? Mudei para Ribeirão em 2002, final de 2001, começo de 2002. E meu pai tem um restaurante, a Estufa, um restaurante que esse ano completa 39 anos. Então eu praticamente nasci dentro do restaurante, né? Então desde sempre, desde que eu me lembro por gente, eu convivo com esse ambiente de restaurante, né? Convivo dentro do restaurante, compras. A gente é de uma cidade pequena, então há muitos anos atrás, compras de... A gente tinha que vir para Ribeirão ou para Campinas, que são as duas metrópoles maiores perto, para comprar ingredientes. Então a gente tinha aquela viagem em família, vamos final de semana para Campinas, porque tem que fazer compra para Estufa, encher a caminhonete para voltar. Então a gente estava sempre envolvido com isso. Fornecedores. Nas férias escolares eu ia para o restaurante trabalhar, né? Abrir massa de pizza, fazer pizza, ou trabalhar no bar, ou enfim. Então o restaurante, a Estufa sempre fez parte da minha vida e eu adorava. Adorava fazer isso, né? Era muito gostoso. Ô, chefe, e por que você veio para Ribeirão? Por que Ribeirão? Conta pra gente. Engraçado porque, assim, a gente até comentou aqui nos bastidores, né? Eu fui descobrir que eu queria ser profissional da cozinha um pouco mais tarde. Porque de criança e principalmente final da década de 90, começo dos anos 2000, você não tinha aquela expectativa de, vou ser cozinheiro profissional. Não tinha, né? Essa profissão era, vou fazer por hobby. E sempre foi uma profissão restaurante, a profissão de cozinheiro sempre muito difícil. Então, meu pai sempre ralou muito, né, para o restaurante. Então, ele sempre quis que a gente fosse para uma outra área. Não, restaurante é muito trabalhoso, é uma vida maluca. Então, assim, vai fazer outra coisa. Eu sempre pratiquei muito esporte nessa época. Então, meu pai, minha mãe sempre estimulou, vai para uma outra área, tal. E nessa época, a fisioterapia era a profissão do futuro. E eu envolvido com esporte, fisioterapia esportiva. Foi bem na época que o Ronaldo Fenômeno tinha machucado o joelho e o Filé, o fisioterapeuta dele, tinha ficado famoso porque curou o joelho dele em 2002. Quando eu vim para Ribeirão, ele ganhou a Copa do Mundo, né, de 2002. Então, fisioterapia esportiva, e eu vim para Ribeirão fazer fisioterapia. Para estudar mesmo. Para estudar físio. Então, foi minha primeira faculdade. Foi durante a faculdade de fisioterapia que eu descobri que eu era cozinheiro, na verdade, que eu não era fisioterapeuta. Que eu estudava mais culinária do que a própria fisioterapia. E você vai amadurecendo, você vai ficando mais velho, você vai criando seus próprios pensamentos, né? Descobrindo as suas vocações. Então, acho que foi durante a faculdade que eu fui percebendo a minha vocação e o que realmente eu queria ser. E aí, chefe, você, antes de, né, abrir o TUI e tudo, você fazia eventos em casa e você prestava consultoria, né, para outros restaurantes? Como que... A história veio bem antes, né? Isso foi... Depois eu fiz minha transição de carreira, eu formei em fisioterapia, trabalhei 5 anos na área ainda. Nossa. Mas já nesses 5 anos como profissional, eu já sabia que eu queria ser cozinheiro e já fui trabalhando essa transição de carreira. Em 2010, eu mudei para São Paulo. Mudei trabalhando como fisioterapeuta, mas já visando a transição de carreira, onde eu fui fazer gastronomia lá, né? Final de 2011, eu ingressei no curso de gastronomia e comecei minha carreira lá, estagiando em restaurantes, em alguns restaurantes, assim, por pouco tempo, até que eu caí no restaurante do Jefinho Rueda, que hoje é a Casa do Porco, um dos melhores do mundo, dos melhores do Brasil. Só que na época era o Átimo ainda, né? Era o restaurante anterior dele, a Casa do Porco. E lá mesmo que eu fiz o passo a passo do restaurante. Comecei como estagiário, virei cozinheiro de produção, depois cozinheiro da finalização júnior, depois cozinheiro sênior, que você vai crescendo, depois líder de praça. E aí ali eu entendi como que é o funcionamento de um grande restaurante, né? Ali eu brinco que assim, deram para um menino
Imagina um menino que recém tira a carta de motorista e já dá uma Ferrari para ele pilotar. O primeiro carro que ele vai pilotar é uma Ferrari. Então foi mais ou menos isso. Meu primeiro restaurante mesmo que eu fui trabalhar de fato era um dos melhores de São Paulo, um dos melhores do Brasil, com uma estrutura absurda. Ali eu tive contato com profissionais, não só o Jefinho, que era o chefe, um dos donos, mas todos os chefes, os meus líderes, os cozinheiros que eu trabalhei ali. Foi uma escola absurda, assim. Ali eu aprendi muita coisa. E aí voltei para Ribeirão e montei o Santé, que foi meu primeiro restaurante. Jura? É, o Santé era uma pegada de comida mais saudável, enfim, eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Eu brinco que eu trabalhei pouco para os outros, né? Mesmo na fisioterapia eu trabalhei pouco para os outros. Sempre fui dono do meu próprio negócio, ou autônomo, ou fazendo as minhas coisas. E fiquei com o Santé por 5 anos, de 2014 a 2019. E eu comecei a fazer os eventos e os jantares ainda com o Santé. É. E comecei as consultorias também ainda com o Santé. E aí foi exatamente a outra virada de chave da minha vida, que quando eu comecei a perceber que os eventos e as consultorias eram um nicho de mercado que, além de eu gostar muito, a parte financeira, né? Um nicho de mercado extremamente bom. E aí chegou um momento que as consultorias e os eventos começaram a ter um tamanho na minha vida que eu precisei escolher, ou continuar com o meu primeiro restaurante ou me dedicar a essas duas linhas de trabalho. E aí eu decidi vender meu primeiro restaurante, vendi em 2019, e aí segui como consultor, chefe privativo com os eventos, enfim. E aí, de 2019, eu já vinha numa sequência boa, mas de 2019, quando eu vendi o restaurante em diante, foi estouro. E aí veio a pandemia, 2020, né? E por incrível que pareça, eu cresci muito na pandemia. Essa é uma história bem legal, essa época também. E chefe, conta pra gente como que foi essa ideia, né, de abrir o TUI, porque eu sempre falava, chefe, por favor, abre um restaurante. Eu acreditava muito que daria certo, né, e como você fazia eventos, né, nas casas, eu acho que todo mundo tinha que conhecer, né? Exatamente. Quando eu vendi o Santé, meu primeiro restaurante, o Santé foi uma baita escola. Tanto para o lado ruim como para o lado bom. E eu, muito estresse, né, dono de restaurante, eu jurei que eu não ia ter mais restaurante quando eu vendi, que eu ia ser consultor e chefe privativo, que eu tinha achado ali o meu nicho, né, uma boa linha, um bom trilho financeiro. E só para você ter uma ideia, eu inaugurei 25 operações em 6 anos, mais ou menos. Restaurantes em Ribeirão, fora de Ribeirão. Você consegue ampliar teu leque, né? Você vai para vários lugares, várias regiões, cresce bastante. Os eventos também, fiz muito evento fora. Só que a gente gosta de restaurante, né? A gente tem um pezinho no restaurante. Eu vim do restaurante do meu pai. Então eu sempre tive essa veia e sempre gostei de restaurante. E logo eu mudei de opinião, né? Falei, cara, eu gosto de restaurante. Então assim, e todos, não só você, mas muita gente, cara, você precisa abrir teu restaurante. E aí eu comecei a sentir essa falta, porque eu fazia, por mais que eu dava consultoria, eu assinava menus de outros restaurantes, eu fazia um evento privativo, as pessoas, onde que é teu restaurante que eu quero ir? Onde que eu acho essa comida que você fez pra gente aqui? Falei, eu não tenho meu restaurante próprio, mas vai em tal restaurante, que é consultoria minha, mas não era o meu restaurante. Não é a mesma coisa. E isso me acendeu aquela luz, eu falei, cara, eu preciso mostrar para as pessoas mais, não só nos eventos, né, nas consultorias, eu preciso mostrar mais. E aí veio nessa vontade, esse projeto veio se fomentando dentro de mim. E aí Deus coloca a gente, né, em algumas situações que a gente se junta a pessoas com as mesmas ideias, energias. E eu tinha um grande cliente, que eu fazia muitos eventos também dentro da casa dele, que é o Ícaro, que hoje é meu sócio. E o meu outro sócio, que é o argentino, o Patrício, que também era consultor de restaurante, mas pro lado de gestão, lado de atendimento de salão, sommelier, ele é sommelier de vinhos, ele também dava consultoria, a gente se cruzou em consultorias, tinham projetos parecidos, o Ícaro, meu sócio, tinha uma vontade de montar um restaurante, eu procurei, falei, também tenho, falei, vamos montar um business plan e vamos fazer acontecer. Juntamos nós 13, o TUI surgiu aí E foi muito legal porque quando é para acontecer, a gente foi muito rápido. Quando a gente conversou, eu conversei com o Ícaro,
logo depois de um jantar que a gente fez na casa dele. Meu, no primeiro café ele falou, cara, monta o business plan e me mostra porque eu tô muito afim. Ele é CEO de um grande negócio dele, né? Ele é presidente de um grupo grande, ele já estava numa fase de sair um pouco da operação do grupo dele, porque o grupo já andava sozinho, ele queria investir em outras coisas e ele é apaixonado por restaurante. E aí me juntei ao Patrício, falei, Patrício, é eu e você agora, a gente já tem o projeto, montamos um business plan bem legal, bem detalhado. Apresentamos, ele já aceitou na primeira, desde aí já procuramos, já criamos o nome, procuramos, em menos de um ano o restaurante estava montado já, inaugurado. Então foi uma coisa rápida. Foi bem legal. E assim, a energia de nós três, né? A gente trabalha muito bem junto, então isso foi muito bom para que isso acontecesse rápido também, né? Foi tudo acontecendo, montamos o TUI na onde a gente queria, né? No ponto, na região que a gente queria, da forma que a gente queria. Então, quando a coisa é boa, quando as pessoas têm caráter, têm índole, têm a energia igual, as coisas acontecem, né? Então, e a gente abriu o TUI e assim, hoje a gente tem 7 meses aberto só, né? E o que a gente vem colhendo aí, o que a gente está sendo conhecido em Ribeirão é muito gratificante, eu fico muito feliz com o resultado. A gente tem muita coisa para melhorar ainda, né? A gente vem melhorando, mas tem um caminho longo ainda, mas o que a gente já vem conquistando, assim, o feedback das pessoas, assim, a gente está, eu, né, principalmente, mas todos nós estamos muito felizes. Chefe Adriano, e é nítido essa veia empreendedora, né? Desde novo, a sua participação lá no restaurante do seu pai, em ajudar, nas viagens, né? Buscando aí por estoque, igual você estava comentando. E aqui em Ribeirão Preto, eu queria saber como que foi a escolha do lugar onde hoje está Onde lá é o o TUI. restaurante, como que foi chegar até lá, teve alguma participação imobiliária no meio também? Tô doido por essa pergunta. Cara, é assim, a gente vem ganhando, foi muito legal. Essa pergunta é bem bacana, porque foi muito legal essa trajetória, né? O meu primeiro restaurante foi do lado da Barão de Mauá, lá no Jardim Paulista. Era um restaurante com foco no almoço. Eu pegava muitos estudantes de medicina da Barão. Era um foco mais, uma pegada mais saudável. Então era uma pegada mais comercial. Depois de um tempo que eu esticava um pouco o horário de abertura, mas eu gostava muito. Santé foi uma baita escola para mim, mas eu falava assim, cara, não é isso que eu tenho que fazer. Eu tô no lugar errado, eu faço uma comida boa, mas tô no lugar não é isso. E eu sempre fui, né, buscando lugares. E hoje, com o TUI aberto, eu sei que desde a época do Santé eu já estava imaginando esse novo projeto, sem saber o que ia ser, mas eu sabia que não era ali. Sabia que era na Zona Sul. E com as consultorias, fui dando consultoria para os outros restaurantes aqui na Zona Sul, você vai criando as regiões. Você fala, puta, essa região aqui é legal. Pô, essa região é gastronômica. Pô, essa região tem um acesso legal. Essa região... E eu sempre fui apaixonado por aquela região do Jardim Canadá ali, né? Da Adolfo Bianco Molina. Tinha um dos restaurantes do grupo do Túlio, né? O Antio e o Belo. Era na esquina ali, eu gostava. O Vapiano, eu gostava muito daquela região. E eu tinha um gosto, gostava de outras também, mas tinha um carinho especial por aquela região. E os meus sócios também. Falou, cara, eu acho que tem que ser ali. E foi engraçado porque eu comecei a caçar, comecei a procurar imóvel ali e não achava. Eu fiquei janeiro e fevereiro de 2024. 2024 não, 2023. Eu fiquei mais de um mês só rodando aquela região ali do Canadá procurando imóvel. Ou eu achava imóveis, uma casa gigantesca de mais de 2.000 metros de terreno com um valor exorbitante de aluguel e uma reforma exorbitante que não fazia sentido, ou não tinha imóvel. E aí a gente chegou a desistir, porque a gente fez a reunião dos sócios e falou, cara, não tem imóvel naquela região ali. Vamos para o plano B. Nosso plano B era o Jardim Irajá, que eu tenho um carinho muito grande também, uma região gastronômica que vem. E foi engraçado que o primeiro dia que a gente foi procurar no Irajá, a gente achou a casa. No primeiro dia. Quase na esquina da Rua do Professor ali. Eu não vou lembrar agora o nome da rua, mas virando o açaí do Léo ali, descendo, era a segunda casa, quase na esquina, uma casa de um tamanho. A área da casa de piscina era o recuo, então a construção era no fundo, então dava pra fazer o salão na frente. Do jeito que a gente queria. Achamos a casa, não podemos perder tempo, vamos fazer aqui? Vamos. Aí...
Ligamos no número, era direto com o proprietário. Depois ele passou uma imobiliária, o proprietário era de Jaboticabal. Aí ele passou o número de um corretor que... Enfim, já foi tudo agilizando. Ó, restaurante, vamos... Não, ok. O valor tá ok. Vamos mandar documentação. Começou a mandar documentação. A gente ia assinar, já ia assinar o menu. Assinar o contrato numa quarta-feira. Tava tudo certo. Na segunda, o corretor ligou e falou assim... Meu, aconteceu alguma coisa? Vocês falaram esse final de semana com o proprietário? Eu falei, não. Falou, porque ele desistiu do negócio. Não quer mais assinar. A gente ia assinar na quarta-feira, era segunda. Nossa. Falou, ó, não quer. Falei, nossa. E a gente não tinha o plano B, né? Porque, ó, achamos, é esse. Esse era o plano B. O primeiro plano a gente não tinha achado. Falei, nossa, e agora? Aí tomamos um balde de água fria. Ó, não quer de jeito nenhum. É um imóvel de família. Eles não querem que vire restaurante. Não quer mais. Bom, voltamos para estaca zero. E aí, cara, foi engraçado pra você ver como é que são as coisas. A gente põe o carro na frente dos bois. Eu já tinha levado a arquiteta lá. Nossa. Eles já tinham tirado. Antes de assinar o contrato, eu já tinha dado certeza. Não pode contar com o ovo antes da galinha. E aí, cara, tomamos aquele balde de água fria. Falei, e agora? Falei, ó, agora vamos caçar de novo, né? Vamos. E a minha arquiteta, Ana Lívia Mafra, o escritório dela é na esquina do Tui, ali do Jardim Canadá, no prédio ali no Itamaraty. Liguei pra Ana e falei, Ana, nem toca o projeto mais, desencana dessas medidas aí, porque não deu certo o imóvel. Vamos ter que procurar. Ela, nossa, não acredito. Falei, não sei nem o que eu faço. Ela, não, vem aqui no escritório. A gente conversa aqui. Era, sei lá, um dia, 11 horas da manhã, meio-dia. Parei o carro, ali durante o dia é difícil de parar. Comecei a rodar o carro ali em volta do prédio, procurando, dali a pouco do lado ali do prédio, assim, eu olho um imóvel ali, uma placa de aluga-se. Falei, pô, esse imóvel não tava aqui, cara. Esse imóvel chegou agora. Deus estava preparando para vocês. Cara, novinho, tava terminando, a fachada tava pronta, mas o imóvel tava terminando, os pedreiros estavam ali. Aí eu falei, cara, tá pra alugar aqui essa placa ali, ó, eles acabaram de colocar, 8 horas da manhã eles colocaram essa placa, era 11 da manhã. Falei, nossa, pelo amor de Deus, parei o carro no meio da rua, já liguei no número que tava na placa. Essa era uma placa feita à mão, de tinta, assim, ó. Aluga-se um celular. Falei, nossa, liguei, atendeu. O dono falou, ó, tô num imóvel aqui no Jardim Canadá, na rua tal. Falei, nossa, você é rápido, acabei de pôr a placa aí. Falei, então, falou, ó, tô na rua, quer que eu vou aí agora? Falei, agora. Aí estacionei o carro, entrei com ele no imóvel, já fiz um vídeo, mostrei, mandei pro grupo do sócio, falei, ó, no lugar que a gente queria, aqui, ó. Achei. Achamos o valor dentro do nosso orçamento. Falei, cara, não acredito. Já foi com ele no Joy Café, levou o contrato ali mesmo. Não, aí ele falou, ó. Eu falei, ó, Aí eu descobri que o dono do imóvel era pai de um amigo meu, do Caio. Ah. Falei, não acredito que você é pai do Caio. Não, aí, dono da Construcentro, eles são o Toninho e o Caio. Aí, falei, pô, sou amigo do Caio. Eu falei, ó, não, eu vou lá pra loja. Falei, ó, é nosso. Já segura aqui que é nosso. Vamos montar um restaurante, assim é nosso. E aí já subi pro escritório da Ana. Falei, Ana do céu, acabei de achar o imóvel. Já vai tirar as Você medidas. tem o vizinho aí da janela do escritório dela, dava pra ver. O projeto só. Falei, vambora. E aí encontramos ali, cara. Você vê que a hora que tem que ser, é pra ser, né? E aí conseguimos, cara. Montamos ali onde a gente queria. E foi legal. Você vê, a gente começou a obra, em 5 meses a gente inaugurou o restaurante. Não, e ficou a coisa mais linda. Ficou legal, ficou né? perfeito. Tinha que ser lá mesmo, né? Tinha que ser lá. Uma região que a gente gosta ali, uma região que está se tornando gastronômica ali, né? Mas uma gastronômica de um caminho legal, restaurantes legais, cafés legais, lojas legais. Então é um comércio que mantém ali o nível que a gente quer seguir, né? Ô, chefe, uma curiosidade que eu nunca te perguntei nos bastidores, né? Mas por que do nome Tui? Essa é uma pergunta... Já me perguntaram se meu nome era Arthur. Normalmente quem chama Arthur, o apelido é Tui. Mas não. Na verdade, eu que escolhi o nome. E o marketing acolheu. Eu queria um nome brasileiro. Eu sempre quis passar essa alma do nosso restaurante, né? A gente fica muito preocupado em nome italiano, nome francês, para ficar mais chique. Mas não, eu queria mostrar a nossa essência, que é brasileira. E eu queria um nome brasileiro de preferência de uma sílaba ou 2 no máximo, numa sonoridade fácil, de uma grafia fácil. E aí eu entrei no chat GPT para me ajudar a procurar. E aí eu colocava regiões do Brasil,
montanhas do Brasil, árvores brasileiras, pássaros brasileiros. E aí eu não encontrava nada. E o pássaro tinha um monte. E aí eu lendo aquele tanto de pássaro, João de Barro, Sabiá. E eu falava, nossa. E aí chegou no Tuiuiu, aí tinha entre parênteses. O Tuiuiu predominantemente é no Pantanal, né? Pantanal Centro-Oeste. E aí era Tuiuiu, entre parênteses, que tem o apelido carinhoso de Tui, no Pantanal. Falei, pô, Tui, cara, Tui é legal demais. Pô, Tui. Aí mandei no grupo do sócio. Falei, ô, esse nome Tui, legal, um pássaro, apelido Tuiuiu. Mandei no marketing, o marketing, pô, perfeito, a história, né, brasileira. E por que eu queria o pássaro? Porque o Tui, ele tem uma essência principal, é liberdade. A gente não tem rótulo. A gente não é italiano, a gente não é francês, a gente é o que a gente quiser ser. É verdade. E mais livre do que pássaro não existe, né? O pássaro vai para onde ele quiser. Então, casou. Casou tudo, né? Uma fonte legal, fácil de falar, fácil de fixar, né, o nome. Realmente. E o exemplo maior é essa liberdade. E eu não sei se você reparou aquele lustre que a gente tem, Sim. que são duas faixas de lustre, um mais alto que o outro, ele faz um S, assim, quase um Z. É o movimento da asa do Tuiuiu. Porque o Tuiuiu, ele não bate as duas asas assim, ele bate assim, ó. Então, no movimento dele, se você pegar em slow motion, faz um S. E a arquiteta, então tem um significado a Ana, mesmo. conseguiu captar isso e fez o lustre ali. E tem um mais baixo que o outro, que dá um movimento, né? Parece o movimento das asas. Ficou bem legal. Quando você chega no restaurante, você já vê aquele, né? O lustre é o principal, que né? chama super atenção. Ficou perfeito. Legal. E falando em criatividade, eu tô doido para experimentar o pato, né? A gente tava falando sobre ele com tucupi. E me conta qual foi a origem aí, como que foi esse momento criativo para chegar nesse prato tão famoso, né? Legal. Cara, eu digo que o pato... A gente falar que é o melhor prato do cardápio é difícil, ainda mais o chefe, né? Ser o melhor é muito relativo. Mas realmente o pato é um dos que mais vendem, só que eu acho que do cardápio é o prato que mais surpreende. As pessoas pedem o pato porque gostam, porque já comeram em algum lugar, mas não esperam sentir aquele sabor. Foi uma homenagem, a gente criou isso, porque é um prato clássico brasileiro. Pato no tucupi a gente tem muito lá no norte do país, né? Inclusive, fez agora um ano, em junho do ano passado, fiz uma viagem para o Pará, ali para a Amazônia, para conhecer ingredientes. Foi muito legal essa viagem. Então eu conheci mesmo como é feito o tucupi. Cara, foi mágico essa viagem. Eles usam realmente tucupi em tudo, né? Pão com tucupi, né? Eu tive lá no ano passado. Imagina assim, vamos colocar que a cozinha brasileira raiz, ainda brasileira 100%, é a cozinha do norte brasileira. Realmente. A nossa cozinha nordestina, aqui do sudeste, do sul, é uma cozinha brasileira, mas com influência nordeste africana, portuguesa, italiana, um pouco de francesa, né? A gente tem uma colônia japonesa grande, mas cozinha brasileira, raiz, a época indígena, é a cozinha amazônica. Então, por exemplo, o tucupi é o vinho branco do francês. É o item que traz acidez para o prato. É o que faz um caldo, por exemplo, que a gente coloca, o que a gente aprendeu. Eu vou saborizar um prato e vou fazer um caldo de legumes ou um caldo de frango para saborizar aquele prato. O caldo nosso brasileiro é o tucupi, que ele já é saborizado, ele tem acidez. É um sabor único o tucupi, é muito bom. Eu sou apaixonado por esse ingrediente. E um leque grande de opções que ele te permite, né? Então, o que a gente fez com o pato no tucupi? É uma homenagem ao pato tucupi do norte do país, né? Paraense, misturado com o pato francês. Na França, eles comem muito pato, por isso que é o berry blanc de tucupi. Berry blanc é um prato clássico francês, que é uma redução de vinho branco com manteiga. Então, a gente pegou essa técnica francesa e trouxe com o ingrediente do Brasil. Então, no lugar do vinho branco, veio o tucupi, emulsionado com manteiga. Olha que sacada. Fizemos o pato com tempero brasileiro, né? Numa marinada, a gente coloca numa técnica que chama sous vide dentro de um saco a vácuo, ele cozinha num forno baixinho por umas 14 horas mais ou menos, então ele fica com suco dentro, o colágeno dele cozinha lentamente, então ele continua firme, mas ele desfia, os sucos, os sabores dele ficam dentro dele. Então o sabor é absurdo. E trouxemos um toque italiano, brasileiro, que é o nhoque, né? Então o nhoque junta tudo isso, a suculência da carne com a acidez e o
o punch do molho de Berry Blanc e a cremosidade do nhoque. Realmente ficou um prato bem... A gente misturou muita culinária ali. Esse prato exemplifica muito o Tui. As misturas, a liberdade para a gente misturar e criar. Tá explicado o porquê de tanto sucesso, né? Não, sucesso. Autenticidade é a palavra. É isso. Parabéns. A gente busca isso. E assim, cara, a gente vai falar também disso, mas eu tenho que ressaltar o meu time, né? A minha equipe de todos, não só da cozinha, mas a equipe do Tui. Eu tenho cozinheiros, chefes que trabalham comigo ali, espetaculares, que me influenciam todos os dias. Eu aprendo muito com eles, não só ensino, mas aprendo. Então a gente conseguiu montar um time com habilidades diferentes que se completam. Então, assim, eles também trazem ideias, criam pratos. A gente tem confeiteiras. A minha subchefe, né, que é meu braço direito e esquerdo, ela é uma confeiteiraça, junto com algumas cozinheiras da produção também, que também tem uma mão para confeitar. Então a gente cria sobremesas, elas trazem essa sobremesa. Quando junta aquelas 3 lá para criar uma sobremesa, eu falei, já vem coisa boa daí. Então a gente tem que ressaltar isso, porque a gente não faz nada sozinho. Então o time ajuda a gente ter esse sucesso, a criar esses pratos, a cuidar dos detalhes e a execução desses pratos, que é importante. Porque não adianta a gente ter ideia, só que não conseguir executar. Não E você executar né? com... No sabor, assim, às vezes, né? Tem uma ideia que às vezes não vai combinar, né? E qual que é a diferença? Não adianta você agora, João, vai lá amanhã e come o pato, você volta daqui um mês, o prato tá diferente. A execução, padrão. A execução tem que estar igual. O molho igual, o pato igual, o nhoque igual. Isso para todos. E isso quem faz é o time. Né? O tempero, o sal. Realmente a gente tem um timaço ali. E cada um tem sua habilidade também, né? Às vezes tem pessoas que não faz bem um doce, né? É mais pro salgado. Nossa função de chefe, de líder é isso. Entender, né? Não, é unir pessoas com habilidades diferentes, melhores que as minhas. Eu tenho habilidades melhores que eles em algumas coisas. Eles melhores que as minhas. Minha função é juntá-los e fazer eles conseguirem trabalhar junto em harmonia, né? Fazer a catraca girar. E com a ajuda deles a gente está tendo um sucesso muito grande com isso. A gente realmente montou um timaço ali, cara. E você tocou num assunto muito importante. Inclusive ontem eu vi você postando sobre liderança. E uma das frases que me chamou a atenção é do líder confiar no seu time. Exatamente. Porque não adianta você só ter pessoas especiais, você precisa treiná-los, né, trazer ali desenvolvimento, mas também tem que dar um voto de confiança, porque sozinho não vai dar certo, né? Igual você falou, hoje se eu for lá e amanhã a qualidade será a mesma, porque você tem um time à frente que representa realmente, né, o restaurante, a marca. Então, parabéns pelo posicionamento. É isso, hoje eu já... Claro que a gente tem um período de maturação, né, para isso, mas hoje, por exemplo, se eu tiver que sair, ficar dias sem ir lá, eu sei que o restaurante gira tranquilamente e eu confio plenamente na competência deles para fazer girar. Isso... Nós somos em 9 na cozinha, né? A gente tem uma equipe de produção que fazem todas as bases, né? Onde eu tenho um chefe também, que é o Gustavo, e à noite a subchefe Paloma, que são meus líderes. Então a cozinha de produção faz todas as bases da cozinha, os molhos, os caldos, os porcionamentos, os pré-cozimentos, para o time da noite chegar, fazer as finalizações e soltar o serviço. E esse pessoal da produção chega a que horas, chefe? Horário comercial, das 8 às 5, de segunda a sexta. Então, aí recebe produto, porciona, faz os primeiros temperos, os primeiros pré-cozimentos, porcionamentos. A cozinha de produção é a alma da cozinha. Se a cozinha de produção não tiver padrão, não adianta a finalização. Se o corte não tiver certo, se o ponto dos molhos não tiverem certos, você complica na fim. Então, assim, o segredo ali, a alma da cozinha é a cozinha de produção. Então tem que seguir processos, métodos e acompanhamento, né? Exatamente. Esse é o segredo da cozinha. As planilhas, a gente tem multiprofissionais ali, a gente tem nutricionistas que tem planilhas, tem processos operacionais já definidos para principalmente conservação, validade, armazenamento desses. A gente investe uma grana mensal, a gente tem um sistema de etiquetagem digital que dá para a gente a validade
o próprio aplicativo, produtos que estão próximo do vencimento ou que a gente tem que produzir novamente, o aplicativo avisa a gente, então isso ajuda no controle. É um investimento. Pouca gente usa esse sistema, mas a gente faz questão de usar, porque a gente preza pela qualidade, pela segurança alimentar, enfim, e essa ferramenta é fantástica. Trazendo a tecnologia a favor, né? Eu nem imaginava que tinha isso. Muito legal. Muito legal. Então, a gente perdia muito tempo. Tudo na cozinha tem que ter etiqueta com validade, tudo. E a gente perdia muito tempo. Isso é o lado ruim da cozinha, né? Se fosse só cozinhar, tava bom. Essa parte burocrática, parte de planilhas, preencher etiquetas. Você imagina que no final de uma noite, depois que você trabalhou pra caramba, você tem que preencher 30 etiquetas para colocar na tua praça. Data por data. Isso facilita, porque você só coloca no aplicativo no celular, ela imprime essa etiqueta com o QR Code, com o lote daquele produto de quando entrou. Então, assim, ela imprime, a etiquetadora imprime, você só vem colando nos teus produtos, o controle das nutricionistas, os controles dos próprios cozinheiros. A gente sabe o que a gente tem que usar antes, o que a gente produziu antes, porque o aplicativo te dá ali, o aplicativo te ajuda. É um investimento que você poupa tempo, né? Poupa tempo, ganha na qualidade do produto. A gente trabalha com estoque pequeno, porque é tudo fresco, né? A gente produz, já usa na semana outra semana tá chegando novo para produzir. A gente não trabalha com estoque grande. A gente não tem coisas ali armazenadas por muito tempo, né? Estoque grande são 2 problemas: dinheiro parado e produto que cai a qualidade, o frescor do produto cai. E chefe, você conseguiu fornecedores bons aqui da região? Como que funciona essa escolha de fornecedores? Isso também é um ponto importantíssimo. O sucesso de um restaurante, principalmente da parte financeira, são bons fornecedores, né? Você precisa de qualidade e preço. E você precisa se adaptar à região que você está. Não adianta, apesar de eu servir frutos do mar, e hoje a gente recebe o que chega de melhor em Ribeirão de frutos do mar, a gente pega lá. Mas não adianta a gente comparar o nosso frutos do mar aqui com um restaurante que está pé na areia no litoral, que tem o produto fresquíssimo, que ele está te servindo naquele dia que foi pescado no mesmo dia. Então é incomparável. Então, o que a gente tem de melhor aqui? As carnes, carne suína, entendeu? Nossos queijos aqui da região que a gente usa, de Brodowski aqui, da Gondwana. A gente tem a terra límpida aqui de Caça dos Coqueiros. Então você identificar o que você tem de melhor na tua região, produtores pequenos. A gente vai começar a usar agora uns embutidos, uma charcutaria do Celso aqui de Santo Antônio da Alegria, se eu não me engano. Ele faz uma charcutaria absurda, de boa. A gente vai usar uns produtos dele. Então, assim, você trazer os pequenos produtores, quem está na tua região, o que chega de mais fresco aqui, isso é importante, né? Você consegue viabilizar. Você não paga tão caro, porque não é um produto que está vindo da Itália, importado. Você vai pagar caríssimo, apesar da gente ter alguns produtos importados. Mas esse jogo da montagem, dos fornecedores, é de extrema importância. E reconhecer, né, os pequenos produtores. Isso é importante. Eles têm também o seu espaço, né? Sua qualidade, que também... Não, hoje é o que eu prezo. Hoje eu prezo muito mais os pequenos produtores, quem está aqui fazendo corre junto com a gente, quem está batalhando, do que um grande produtor de uma rede gigante, uma indústria grande. O produto não é igual, o produto do pequeno produtor tem o frescor, tem ali o artesanal, é outro produto. E você gira a nossa região, né, cara? Você dá oportunidade. Você tá aquele cara que é acostumado a ir no restaurante francês de São Paulo, chiquérrimo, que só usa foie gras francês, trufa italiana, tal. Pô, show de bola. Um dia eu vou trazer ainda pra cá. Mas e você surpreender esse cara e ele saber que o produto que ele tá comendo é de Brodowski aqui. Sim. É de Santo Antônio da Alegria, de Ribeirão, é de Dumont, é de Sertãozinho. Entendeu? O cara fala, meu, não é possível. Sem contar que você está fortalecendo o seu network e a indicação, né? Você está sendo referenciado pelo seu próprio cliente. Exatamente. Que você está comprando ali, ele recebe isso como feedback e com certeza ele vai valorizar isso falando, né, de você, do seu trabalho, do seu restaurante, você viu, Alex, toda a região. O Alex Atala chocou o mundo, né? Ele anunciou agora o Dom, 25 anos de Dom Restaurante, 2 estrelas Michelin, o cara que levou a gastronomia brasileira aí pro topo. O pioneiro, né? Muitos depois dele levaram, mas ele é o precursor de tudo isso. Ele anunciou que
Menu degustação no Dom agora, vinhos 100% brasileiro. Olha. Não coloca mais... Você imagina os preconceituosos, imagina, vinho é francês, vinho italiano no mar, vinho da América do Sul, não existe na mente desses caras assim. Você imagina o Dom, um restaurante desse nível, né, que o menu degustação harmonizado dele é mais de R$2.000. O cara anunciar, falou, ó, só vinhos brasileiros agora. E ainda manter a postura, casa cheia e entregar e surpreender esse público. Ele vai ter uma barreira. Os fãs de vinhos franceses e italianos, eles vão... Ah, não vou mais lá. Mas uma hora eles vão... O boca a boca, cara, vai. Que vale a pena. Vai que vale a pena. Vai lá. E surpreende, né? Porque às vezes a pessoa tem aquele preconceito, Muitos vamos têm falar ainda. assim. Mas o Brasil, falando dos vinhos agora, tá assim. Os vinhos brasileiros estão absurdos. Competem tranquilamente com os vinhos. Obviamente, né? A França, a Itália, Portugal tem anos-luz na frente do Brasil. Obviamente, os grandes clássicos franceses ainda não dá para comparar, mas o Brasil hoje tem vinhos que competem tranquilamente. Você consegue colocar num menu degustação e são excelentes vinhos. Chefe Adriano, e falando em desafios, né? Você trouxe agora um possível desafio que ele vai enfrentar, mas tem uma estratégia por trás. E eu queria te fazer uma pergunta que está relacionada a qual desafio você conseguiu superar e deu tudo certo no planejamento do restaurante e qual é o seu próximo desafio para o final do ano aí? O que você está programando? Nossa, desafio. Eu acho que o desafio em si foi montar o TUI, né? E eu vindo, como eu disse no começo, eu montei... Eu inaugurei ou reinaugurei mais de 25 restaurantes na minha carreira como consultor, aqui em Ribeirão e fora de Ribeirão. Então você vem com uma postura, pô, eu já sei o que eu tenho que fazer. Realmente eu já sabia um passo a passo. Mas a hora que a gente se viu montando o TUI, do nível que a gente queria, os obstáculos, agora é nosso. Isso foi um desafio, eu falei, cara, vai ser difícil. E a gente conseguiu, do dia que a gente começou, a construtora entrou, no primeiro dia, do dia que a gente inaugurou, deu exatos 5 meses. Exatos. Foi relativamente rápido, né? Foi, a gente estava... Muito rápido. 5 meses para um restaurante que a gente só não fez o prédio, mas dentro a gente fez tudo, né? As divisórias e assim, os desafios. Tivemos que fortalecer o teto, né? Colocar porque muita coisa a gente colocou... a gente preza muito pela sustentabilidade, então a gente colocou fotovoltaica. A gente produz nossa própria energia, né? Pesa no teto, muita coisa pendurada no teto e tal. Então a gente teve que fazer um reforço no teto que gasta. Então, assim, esses desafios... segurança, né? E isso no business plan, você não coloca. Não. Né? E a gente, cara, por incrível que pareça, a gente quase conseguiu ficar no valor do business plan. A gente foi 10% a mais. Olha. Então, assim, isso... depois, na reunião dos sócios, a gente falou, cara, a gente mandou muito bem, porque a gente fez o business plan 1 ano antes, quando a gente conseguiu fazer. Mesmo assim, a gente ultrapassou 10% do valor só. Então, assim, a gente conseguiu, e mesmo com os desafios, hein? Ó, os imprevistos que surgiam. A obra sempre surge, né? Não, e coisa que a gente nem imaginava. E não era coisa, putz, isso aqui vai ficar R$1.000 a mais. Não. Ah, não, é 40 mil. Foge do planejamento. Não, eu vou reforçar o teto. Eu achei que, sei lá, 2 mil. Não, 30 conto, sabe assim, os negócios. Você fala, cara, não tem coisinha barata. Então, assim, esse desafio foi... E a hora que a gente, começamos em maio, em outubro, final de outubro, a gente inaugurando, cara, eu olhava e falava, caramba, a gente conseguiu mesmo inaugurar em tempo recorde, assim. Então, esse desafio foi... E o orgulho, né? A felicidade, o orgulho que você sente de ter conseguido. Você fala, caramba, a gente... Eu lembro no dia da inauguração, ficou nós três, os 3 sócios, olhando tudo, falando, cara, a gente conseguiu. Caramba, abriu, tá casa cheia e as 2 primeiras semanas que a gente abriu foi insano, assim, né? Era fila na porta, Imagina a satisfação, né? A gente fez um branding de marca, né? Uma comunicação, a gente deixou a ansiedade das pessoas. Então, assim, quando a gente abriu, nossa, o negócio foi assim, foi bem legal. E conta pra gente como foi encontrar as pessoas certas, né, pro seu time. Porque as pessoas é o segredo, né? É. E também um desafio.
Então, qual foi a estratégia? Como foi esse processo para vocês? Desde quando eu comecei, a equipe eu sempre prezei, né? O que eu mais prezava era a equipe. Então foi o que eu sempre dei prioridade. Nada existe sem equipe, né? Então, assim, eu comecei lá de trás. E como eu tenho alguns anos aqui em Ribeirão, na gastronomia, eu conheci muita gente. Conheci muita gente. Muita gente boa, muita gente ruim. Sabia o que eu queria e o que eu não queria. Sabia e sei ainda das manias e nos vícios que os cozinheiros e os funcionários e a galera da cozinha, a galera de restaurante tem em Ribeirão Preto, né? As escolas que Ribeirão Preto foi tendo, os vícios, a forma com que a pessoa trabalha, a imagem que os próprios profissionais têm de quem trabalha, isso eu queria quebrar. Tanto como líder, como tudo. Então, assim, o trabalho em cozinha sempre foi muito sofrido, né? Ralação. E os líderes não sabiam tocar. Líderes mal educados, sem habilidade nenhuma de liderança, sem trazer equipe para perto, sempre querendo tirar o máximo do pagamento das pessoas, sabe? Pagando mal, apontando o dedo, grosseria. Então, veio de uma escola ruim. E todo mundo, garçom, salão, cozinha, sempre na defensiva. E eu venho desde a época de consultor querendo quebrar esse paradigma, que cozinha não é assim. Cozinha não é estresse, cara. Eu jamais vou gritar com uma pessoa. Eu penso que se eu tiver que gritar com uma pessoa um dia, eu já perdi o controle ou eu já perdi o controle de tudo. Então, assim, todos são profissionais, a gente fala, ó, é isso, tá aqui. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Então, eu sempre levei com essa energia, calma e de liderança. E eu fui conquistando algumas pessoas. Então, eu tive pessoas que passaram pela minha vida como consultor que me marcaram. E umas que não. Então, eu sabia, cara, eu sei as pessoas que eu quero trazer para mim, para ser meus pilares, que são meus líderes. Tanto é que foram os primeiros que eu trouxe. Gustavo, meu chefe de produção. Paloma, minha subchefe. Opa. Nós três aqui, se precisar, a gente solta um serviço, cara. Os três, ó, vocês topam. Então, eu vou começar do topo para baixo. E aí vem o trabalho. E meu sócio, o Patrício, ele vinha da consultoria e treinamento de salão. Então ele tinha os pilares de quem já foi gerente de lugar que ele deu consultoria, quem que era o cara sommelier de vinho, que entendia de vinho, quem que era garçom. Então ele tinha essa mesma mentalidade. Então ele foi com essa mentalidade pro salão e eu na cozinha. Então a partir dos meus líderes, ó, e agora? Vamos descer. Precisamos de uma pessoa assim. A Paloma, minha subchefe, ó, trabalhei com uma pessoa assim, que ela assim, traz ela. Gustavo, ó, traz. E aí trouxemos uma pessoa do Afeganistão. Não acredito. Você tá brincando? A gente tem um cozinheiro afegão. Bacana. O cara trabalhava lá, cara, já no Irã, no Afeganistão, como cozinheiro. E o meu sócio Ícaro, a empresa dele sustenta uma ONG de refugiados. Ele veio refugiado do Afeganistão. E o Ícaro falou, ó, eu tenho um afegão lá que era cozinheiro lá, a gente precisa arrumar um... Será que é inter... Eu falei, não, manda pra cá, vamos lá. Ele foi lá em casa, fez um prato lá, show, cara sério. A personalidade afegana, eles são fechados, eles não são como nós. O cara focado, excelente cozinheiro. Hoje ele cuida de todas as proteínas, a parte de grelhados ali. Trouxemos o afegão, trouxemos o Zé, de São Paulo, trabalhou em grandes restaurantes. O Zé também viu essa movimentação do Instagram e mandou lá de São Paulo. Chefe, ó, tô querendo sair de São Paulo. Falei, você pode vir semana que vem? Fizemos um teste, um cara fantástico, um baita cozinheiro. O Henrique, que é o meu cozinheiro, que é daqui, que eu já tinha conhecido, tentei levar ele para algumas consultorias que eu tinha feito antes, não tinha conseguido. E no Tui deu certo. Trouxe a Pri, responsável pela minha praça fria, que tinha trabalhado com a Paloma, minha subchefe, tal. Na produção, trouxe o Lucas, né, que é o pirata, que tinha trabalhado comigo nas consultorias. Trouxe o Alex, que hoje o Alex não está mais com a gente, mas um baita cozinheiro também. A Rose, que é a nossa chefe de massas e confeitaria, que trabalhou com a Paloma. Então a gente foi fechando o cerco com exemplos. E uma coisa que era inegociável. Eu contrato pessoas e contrato caráter. O resto a gente treina. Fantástico. Entendeu? Eu não quero... A gente tem muito tranqueiro em cozinha, sabe? Pessoas que são excelentes cozinheiros, mas são mal educados, são sem responsabilidade. Eu falei, ó, esses eu não quero. Pode ser o melhor cozinheiro do mundo. Ou pode não saber nada.
Se tiver vontade, responsabilidade e caráter, a gente treina e ele vai aprender. E, cara, montamos um time, assim, absurdo. O salão também. O salão a gente mudou algumas coisas, mas todos que passaram por lá teve seu valor. A gente tá com um time de salão novo agora, gerência nova, bar novo que tá altíssimo nível. Voando. Então, assim... E a gente conseguiu montar um time. Hoje, não sei se a gente tem o melhor time, mas se não for o melhor time de Ribeirão, é um dos. Ô, chefe, e... Ó, eu falo muito, hein? Ô, chefe, e outra pergunta, como que é essa questão de criação dos pratos? Como que começa? Vem essa ideia? Me conta, como que funciona? Essa é a parte mais legal, né? São muitas coisas, cara, para criar prato, né? Eu brinco que a gente não cria prato, né? Os pratos já estão aí, a gente não inventa nada. A gente só junta alguns ingredientes que a gente imagina, que a gente gosta e que a gente imagina que vai ficar bom, combinados. Mas tem muitas coisas que nos influenciam. Hoje, principalmente, o que me influencia é manter a característica do tui. Todo prato eu quero surpreender de alguma maneira. Eu quero, mesmo os meus clássicos, por exemplo, o steak ao poavre, é um clássico. É um filé com molho de pimenta verde e um aligot de batatas. É um clássico, só que ele tem um toque nosso. O queijo que a gente usa é um queijo de araxá, meia cura, que dá um outro sabor. O nosso molho poavre, a base é feita de uma outra maneira, como as pimentas, a distribuição da pimenta é diferente. Então, para quem ama o steak poavre, come a vida inteira, come o nosso, fala, cara, aqui tem alguma coisa diferente. E nos autorais, o que a gente cria realmente, o pato é um deles, a gente tem um porco no origem gengibre também, que é maluco a hora que você põe na boca. Então, primeiro é a identidade do tui. Não adianta eu falar, vou servir Eu adoro um espaguete com molho de tomate, adoro. Só que eu como na minha casa. Eu não vou servir um espaguete com molho de tomate no tui. Isso aí você vai comer numa cantina italiana. Ali não, cara. Ali as pessoas procuram a gente por outro motivo. Eles querem ser surpreendidos, eles querem algo novo. A gente criou essa expectativa, a gente criou esse hype, né? Outra coisa é sempre, tudo que eu sirvo, eu como. Então, assim, é coisa que eu gosto de comer, né? E que eu acredito. Eu jamais vou colocar um negócio no cardápio que eu não goste. Não tem nem como. Então né? começa daí. É difícil ter uma coisa que eu não gosto, viu? Teve algumas coisas que eu experimentei que eu não comeria de novo, mas eu gosto de tudo. Então isso é bom. E assim, tem chefes que nos influenciam, chefes que seguem o mesmo trilho que a gente de raciocínio. Pratos clássicos, né? Pô, não tem como você não olhar para a França, para a Itália. Eu gosto muito da culinária asiática. Talvez a minha maior influência é a culinária asiática, oriental. Eu gosto da construção de sabores deles. É totalmente diferente do Ocidente, totalmente diferente da Itália e da França. A construção de sabores, os ingredientes, como eles constroem. E assim, umami, é um sabor, é surpreendente a comida asiática, assim, de sabor, né? Então, eu acho que é a minha maior influência. Então, são esses pontos, cara. A gente junta tudo e o que a gente falou anteriormente, os ingredientes que a gente tem aqui. Pô, como que a gente pode criar esse prato com o que a gente tem aqui? Entendeu? E aproveitando, Roberta, a sua pergunta, não poderia deixar de falar, porque eu amo cheesecake e eu sei que você tem uma sobremesa que é uma releitura, que é algo autêntico seu, que leva o pistache. Isso. Né? Que é a torta basca, né? Isso. Então Eu conta provei, pra hein? gente. Eu tô doido para experimentar ela, né? Eu amo o cheesecake, tem uma lembrança. Como que foi a criação dessa sobremesa? Como eu disse, né? A gente tem ali, eu tenho confeiteiras, a Priscila, que é a nossa cozinheira da cozinha fria, né? Tanto salgado como doce. A minha subchefe, Paloma, é uma confeiteiraça, super talentosa. Ela exala a confeitaria, ela tem um talento absurdo. E a Rose, que é a nossa cozinheira de produção, que faz as bases da confeitaria e nossas massas. Então, as três juntas são os venenos, né? Então, assim, eu dou a deixa. Eu falo, a gente precisa de uma sobremesa com pistache, né? Além de eu gostar de pistache está muito em alta e é muito gostoso, né? E tem caráter, ele é bem vendável. E eu já tinha feito em alguns eventos uma cheesecake de pistache, só que eu queria sem massa. Então, sem massa é a torta basca de queijo basca espanhola, né? Que nada mais é que um cheesecake, mas sem a massa.
E aí começamos a criar, né? A gente produz nosso próprio sorvete lá, nosso próprio gelato com a máquina. Então criamos, eu gosto muito, talvez a sobremesa que eu mais goste na vida é sorvete. Sou viciado em sorvete. Então você vê quase todas as sobremesas do Tui tem um sorvete ali, um gelato, alguma coisa. Então começamos a construir a partir do pistache. Ó, a torta, assim, a gente tem que pensar na operação. Sobremesas não podem ter muitos processos na hora de montar. Então a gente tem que pensar na operação e fomos criando, né? As 3 juntas, eu ali junto. Pô, a torta basca, pô, vamos fazer um creme anglaise, que é um creme francês, é um creme base de confeitaria. Vamos aromatizar com sálvia, que é uma erva nossa aqui. Então ela dá um aromático junto com a cremosidade. A torta, o pistache traz aquele tostadinho e a torta já é cremosa. Pô, vamos trazer com um sabor diferente. Aí lançamos um sorvete, criamos um sorvete de manteiga queimada, que chama manteiga nocete. É uma manteiga, então ela fica com nota de avelã. Então ela vira, imagina que ela vira um sorvete quase de uma avelã tostada, com um tostadinho. Então a combinação disso é absurda. Derrete na boca. Não, e aí criamos, e aí a gente faz um crocante de pistache. Então você come um pralinê de pistache, né? Então você morde o pistache cremoso, você morde o pistache crocante, você vem com o sorvete da manteiga queimada, você vem com o aromático do Anglaise com sálvia, então você fala, meu, que isso, cara? Então você vem construindo, né? É a construção e teste. Você vem testando. Agora em julho a gente vai ter uma mudança brusca no cardápio, né? Vários pratos vão sair, entrar uns novos. E você vê, já faz um mês que a gente está em teste. Essa semana é teste final de tudo para bater o martelo. Então testa. Ó, isso aqui eu não gostei, vamos fazer de novo, vamos todos dar uma opinião. Salão, a gente dá pro salão também, bar, todo mundo provar. O que vocês acham? Ó, isso aqui, o que dá para corrigir? E a hora que a gente lança, que já foi muito testado, cara. E lá no Tui também tem o menu experiência, né? Exatamente. Que eu já participei dos dois. Que teve, eu já falei, né? Eu tenho a minha carteirinha lá de fidelidade. E o primeiro, né, menu experiência foi muito legal, porque contou a sua história, né? Exato. O menu experiência foi eu quis montar o Tui. O Tui veio muito dos eventos privativos, dos jantares nas casas das pessoas, porque eu montava exatamente um menu de começo, meio e fim. Então isso que deixava essa experiência do novo, do autoral, veio dos jantares. Então eu queria trazer para o Tui. A minha vontade do Tui futuramente era que o Tui fosse um restaurante de um menu só. Que todo mundo fossem lá, fossem para provar o menu experiência. Eu ia mudar todo mês um menu novo, mas um menu só. Eu não teria um à la carte, teria só um menu experiência. Essa é uma vontade que eu tenho, mas sei que em Ribeirão é um trabalho. Ribeirão nunca teve, a gente foi o primeiro menu degustação de Ribeirão, né? Então é um trabalho de formiguinha, mas assim, eu fiquei muito feliz com a repercussão do menu experiência, a procura que a gente teve, porque as pessoas realmente abraçaram o menu experiência. A gente montou o primeiro, que o nome era Chegamos, e contou um pouco da minha história, desde o início, que eu comecei a cozinhar na minha adolescência, os ingredientes que eu aprendi, que eu cozinhei, depois que eu virei profissional até o final. Então tinha um pouco de Ásia, tinha Itália, tinha Brasil, era uma loucura. Né? Explosão de sabor. Tinha pão de queijo. Cara, a gente fez um pão de queijo, que é minha família é mineira, né, de Muzambinho. Então, assim, eu cresci comendo pão de queijo da minha avó, da minha tia-avó, pamonha. Pô, como que eu não ia pôr um pão de queijo? Então a gente fez um pão de queijo com queijo brasileiro, né? Nossa. Queijo araxá, e fiz um recheio de cogumelo, uma pasta de cogumelo, uma pegada oriental, sabe? Então você comia e parmesão com queijo, com cogumelo, combina demais. Então assim, você pegava um simples pão de queijo, mordia, vinha aquele creme de cogumelo cheio de sabor, com miso, com um saquê, com umas coisas que ninguém entendia nada. Falava, cara, que pão de queijo. É uma mistura de surpreender com memória afetiva, né? Totalmente. Porque culinária tá relacionada a pessoas, a família, a encontros, né? Exato. E a memória afetiva é tudo, né, na gastronomia. Então, esse primeiro menu a gente brincou com tudo. E aí, em fevereiro, a gente ia mudar o menu experiência, e em fevereiro a gente comemora, dia 21 de fevereiro, a imigração italiana no Brasil. Né? Todo 21 de fevereiro, que talvez seja a nossa maior influência da nossa região aqui, Sudeste, Sul, a culinária italiana reina, né?
E aí falou, ó, vamos fazer uma homenagem à culinária italiana. E aí mudamos pro menu Se Ama em Brasília, estamos no Brasil. As nossas influências, as minhas... Essa ítalo caipira, essa ítalo mineira, né? Essa pegada. Então a gente mostrou um pouco da nossa visão para a cozinha italiana. E aí uma homenagem à pizzaria do meu pai, a gente tem uma pizza, né? Cara, a gente faz pizza lá. Eu falo, daqui a pouco o que falta a gente fazer? Até pizza a gente tá fazendo aqui, ó, nessa cozinha. Que bacana. Então, assim, a gente tem de quarta e quinta-feira, né? A gente é exclusivo de quarta e quinta-feira, o menu experiência com prévia reserva. Bem legal também. Em breve ele vai estar harmonizado também com alguns rótulos. E já vai ter o terceiro? Em agosto vão mudar. Em Provavelmente agosto. o tema Argentina agora. Olha, legal. Meu sócio argentino, Patrício, uma homenagem a ele, mas uma homenagem à culinária, porque assim, a culinária argentina é muito rica. A gente conhece carne, doce de leite e batata. Mas tem muita coisa boa da culinária argentina, muita coisa para brincar. A gente conhece um pouco de empanada também. Mas tem muita coisa para explorar e o brasileiro vai gostar muito, né, da culinária. É muito saborosa a culinária argentina, assim, são ingredientes. Eles são muito bons de ingredientes lá, né? O leite, a parte de queijo deles, o terroir deles para criação de gado, o trigo, das farinhas, a alimentação do gado, o sabor da carne, né? Eles já, há muito antes do Brasil, o gado europeu, então a qualidade da carne deles eram excelentes. Por isso que o doce de leite, os queijos argentinos eram muito melhores que o nosso, porque a acidez do leite do gado de lá é diferente. Então tem muita coisa para explorar da Argentina tem as mojerras, que é a glândula tireoide do boi, que inclusive fui num restaurante argentino ontem e comi, é uma delícia, pouca gente conhece. Tem um leque de opções de servir mojerras, que é delicioso. Então a gente vai explorar um pouco da culinária argentina e vai ser bem legal. Podemos esperar que a Argentina vai ter em privilégio, agosto, né? então. Ter um chefe que pensa em servir a população aqui com novidades assim, né? Isso aí, cara, eu acho que desde pequeno, né? Eu sempre segui um trilho diferente. Ah, todo mundo tá indo pra cá, ó, é o comum. Puta, então eu vou ali. Eu sempre busquei. Ah, mas faz isso que é o básico que dá certo. Pô, já tá dando muita gente certo. Deixa eu tentar aqui que eu acredito mais aqui, ó. Vou tentar sair um pouco do... E uma coisa diferente, né, que tem lá no restaurante é a cozinha aberta, né? Exato. Porque, né, você senta lá e tá vendo o chefe cozinhando, né? Isso eu acho super bacana. Isso aí foi uma extensão da experiência que a gente queria também. A gente queria mostrar, né? E tem a gente que estuda, a gente que trabalha, tem um lema na cozinha, né? Tem gente que até coloca essas placas, quem trabalha com cozinha aberta ou que abre para visitação a cozinha. Coloca essas placas, né? Quem trabalha com a cozinha aberta sabe o que está fazendo, tem segurança no que está fazendo. Sim. Então, assim, eu queria mostrar. Queria mostrar o balé, a dinâmica, a organização que é a cozinha. Quem quiser, encosta ali na boqueta, no balcão e vê a gente montando, os cozinheiros finalizando, né? Então, assim, é uma extensão. Legal. Tem mesa que você senta ali, você está praticamente dentro da cozinha ali, você vê tudo. Então, essa conexão é importante, né? E você entra, você já vê a cozinha, né? A cozinha lá na frente, a primeira coisa que você vê ali. Gera uma experiência única, né? Muito bacana. E falando de inspiração, você que é tanta inspiração hoje para as pessoas, para profissionais, quem hoje inspira o chefe Adriano? Ótima pergunta, cara. A gente até falou agora há pouco sobre isso. Muitos chefes já me inspiraram, né? Muitos. Aprendi com muitos deles. Mas hoje, cara, quem me inspira mesmo é o meu time. Eu acho que o meu time, eu fico na ansiedade de estar lá todo dia para ver o que nós vamos fazer. Pô, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos criar? Principalmente essa época que a gente está agora do menu novo, né? E fica... Então, fomentar essa... Então, cara, porra... Aquele cozinheiro ali deu uma dica de um acompanhamento para esse prato que ele fez, um negócio que eu nunca imaginei. Falei, caramba, pô, sobremesas das meninas, sabe? Uma entrada ali que você fala, caramba. Por exemplo, o steak tartar do Tui tá fazendo muito sucesso, que é uma receita minha das antigas, com óleo, com azeite defumado, que a gente defuma o azeite. Vai um ovinho de codorna com gema mole em cima que estoura na boca, Nossa. tal. E era super bom. Mas hoje quem faz ele é a Priscila, do Garde Manger. E hoje ele sai com a maestria que sai
pela mão dela de cozinhar. Ela que tempera o steak tartar, ela que equilibra, eu experimento. E assim, você vê que aí fica melhor que o teu. Então assim, as pessoas têm... Hoje você confiar em quem você tá ali, você sabe que o negócio... Então assim, é espetacular. Então hoje acho que a minha equipe é o que mais me inspira, né? A gente tem referências, a minha família, enfim. Mas hoje chegar no TUI e olhar e ter aquele time e falar, cara, hoje a gente faz o que a gente quiser. Pode vir 100 pessoas aqui hoje que a gente solta um serviço fantástico, casa lotada, todo mundo vai ficar satisfeito. Ô, chefe, e me conta uma coisa, tem um prato que você fala, esse é especial, tem o seu preferido, algum ingrediente que não pode faltar? Eu sei que é difícil escolher um prato do Todo seu mundo me pergunta, cardápio. quase todos os dias eu vou nas mesas, né? Aí todo mundo, qual que eu peço? Eu falei, pô, você vai Qual que é a perguntar sua pro chefe. indicação? Eu gosto de todos, mas, pô, que tem um carinho especial. Cara, eu gosto de todos, não é o ingrediente especial, mas eu tenho um carinho no arroz de rabada, porque é um prato, rabada, eu aprendi a comer, a minha mãe é viciada em rabada, minha família, minha avó, os mineiros, rabada com polenta eu como, sei lá, desde quando eu me lembro por gente. Sempre fui apaixonado em rabada. Então a rabada sempre fez parte da minha vida. E eu poder, servir num restaurante do Tui um arroz de rabada, servir rabada pra muita gente né? E a gente teve na primeira semana do Tui, sentou uma pessoa de fora e virou pro garçom e falou assim, nossa, é um restaurante desse nível servindo rabada? Vocês não têm vergonha? Falou pro garçom. Então assim, essa é uma pessoa que eu nem quero lá dentro. Essa não entendeu ainda. Não entendeu o recado. Qual é que é. Então assim, pessoa que tem esse pensamento que o ingrediente não serve, não existe. Não existe ingrediente de primeira padrão, de segundo padrão. E não deu nenhuma oportunidade, né, de provar que... Não, existe um ingrediente bem trabalhado, entendeu? Se você pegar um gado bem tratado, bem cuidado, desde o filé mignon dele, a picanha vai ser excelente, desde o rabo dele vai ser excelente, desde o músculo dianteiro vai ser excelente. Se você pegar um gado mal cuidado, o filé mignon dele vai ser horrível, a picanha horrível e tudo o resto horrível. Então não existe carne de primeira, carne de segunda, produto de primeira, produto de segunda. É a forma como você trabalha. É o nível do ingrediente. Então, um prato top ali que você colocaria é o arroz de rabada. Eu tenho um carinho especial pelo arroz de rabada. O Thiago também tem um carinho super especial. Inclusive, eu vou participar de um evento gastronômico no litoral de São Paulo, agora em Camburi, que já é o 3º ano que eu vou. 3º ou 4º, nem sei mais. De um chefe, um grande amigo, um cara, o chefe Caiçara, chama Eudes Assis. Ele tem um restaurante em Camburi que chama Taioba Gastronomia. Faz um trabalho magnífico, a comida caiçara. Ele elevou o nível da comida caiçara e ele tem um projeto social que chama Projeto Buscapé, que ajuda crianças em vulnerabilidade social através da gastronomia. Então ele faz esse evento, Arraiá Gastronômico. 100% da arrecadação financeira vai para sustentar o projeto. E o projeto é maravilhoso. Ele tem uma baita cozinha, as crianças aprendem a cozinhar, tem artes marciais, tem atividade física, tem estudo. É fantástico o projeto. Olha. E vem chefe do Brasil inteiro. Chefe de São Paulo, grandes chefes. E a gente cozinha lá e eu vou fazer o arroz de rabada. Olha, que legal. Esse ano eu tô levando o arroz de rabada para lá. E, vai ser espetacular também. Que legal, bacana. Bom, e que recado que você pode trazer hoje para quem está começando, né, como cozinheiro, né, uma profissão tão linda e que exige muita técnica também, né? Que recado que você pode trazer para inspirar mais ainda essas pessoas? Uma pergunta muito boa, principalmente nos dias de hoje, porque a gente vê cada vez menos as pessoas querendo ser cozinheira, né, querendo seguir a carreira por, sei lá, essa fama da cozinha de difícil, né, da falta de paciência, da grosseria de alguns líderes, de alguma coisa. Eu mesmo, né, procurando estagiário para o TUI, eu fui nas escolas de culinária aqui de Ribeirão, fui pessoalmente e tive muito pouco retorno, as pessoas não querem, as pessoas estão estudando, pagando caro, mas não sei, talvez virar cozinheiro de internet, né, postar conteúdo, só que estão saindo dos restaurantes. Então, assim, o que eu posso falar? Primeiro estudem, primeiro descubram
se realmente vocês querem a carreira de cozinha. Porque é uma carreira bem específica, é uma carreira de um trabalho árduo, realmente, tem muito trabalho e uma dedicação muito grande. Depois, trabalhem, façam estágio. O maior aprendizado é trabalhando, é botando a mão na massa. Não existe curso, não existe faculdade. Esse papo que você se formou na Le Cordon Bleu e é chefe de cozinha, não existe. Chefe de cozinha é um cozinheiro que lidera equipe. Não existe profissão chefe de cozinha, existe um cargo que é chefe de cozinha. Então sejam cozinheiros primeiro, trabalhem, se dediquem, aprendam. E assim, caráter, dedicação, responsabilidade, sejam responsáveis e trabalhem. Eu não tenho dúvida que vocês se tornarão grandes cozinheiros. Bacana. Fantástico. E aproveitando, imagina a dinâmica que é conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Tem gente em casa já reclamando, ou tá tudo certo, foi muito bem alinhado, né? Porque hoje, acredito que assim, tá de segunda a segunda, né? Os compromissos, gerir as pessoas, Isso. tudo isso envolve muito tempo, né? Ó, você sabe que com mais experiência você vai criando um pouco essa... Você começa a conseguir conciliar seu tempo, administrar o tempo é importante. Mas é indiscutível que quem tem restaurante, quem é dono ou quem trabalha, a gente trabalha na curtição dos outros, né? Enquanto os outros estão festejando, principalmente nas datas festivas, né? Finais de ano, Réveillon, Natal, a gente está trabalhando e as pessoas estão reunidas trabalhando, festejando, né? Isso é uma regra número 1. Então tenha essa consciência, tanto você como profissional, como a sua família, se você ainda não tem marido ou esposa, ou enfim, filhos, tenham essa consciência. Conversem com eles, porque realmente conciliar é difícil e a outra pessoa entender. Por exemplo, eu saio de madrugada, você está de madrugada na rua, eu volto 1h da manhã para casa, 1h30. Então, são horários também que, né? Por isso que dizem que a profissão de cozinheiro são as pessoas mais doidas, porque é isso, as pessoas fecham, quem é solteiro, quem não tem família, fecha o restaurante e vai sair à noite. E a madrugada, você já viu como é que é, né? Madrugada é loucura. Então é uma profissão mais árdua, né? Horários diferentes, épocas diferentes do ano. A gente trabalha na curtição das outras pessoas. No meu caso, eu já estou há muito tempo com a minha esposa, né? A gente está há 15 anos junto, há 10 anos de casado. Então ela pegou, a gente começou a namorar exatamente nessa transição de carreira. Então ela pegou, então ela já acostumou, né? Era muito bem, ela é uma pessoa maravilhosa, muito tranquila em relação a isso. E minhas filhas, né? Depois que teve as filhas querem estar. Tenho 2 meninas que é grudada com o pai. E no começo elas sentiam um pouco, elas sentem, mas hoje também se adaptaram. E eu busco também, a todo o meu momento, se eu não estou trabalhando, eu estou com elas. Então, eu procuro equilibrar bem, né? De família e trabalho. Mas é uma administração ali que você tem que ter coragem e cuidado, porque é difícil. Intensidade nos dois lados, né? Exatamente. Ô, chefe, agora vamos falar um pouquinho de curiosidade de você. Você tem alguma mania na cozinha? Mania? A cozinha me trouxe muita organização. Eu nunca fui na vida pessoal um cara muito ligado à organização e tal, mas a cozinha me trouxe isso. Eu gosto de cozinha organizada. E eu acho que isso também é uma qualidade do meu time. Eu consegui passar para eles. Eu tive um time que eles têm naturalmente uma organização, mas eu consegui passar para eles tudo organizado. Cozinha desorganizada e suja não sai nada. Não. Então, organização. E chefe, você falou que, né, você costuma gostar de tudo, mas tem algum ingrediente que você não gosta? Eu não gosto? Que a gente nunca vai encontrar nos seus pratos. Eu acho que ingrediente não. Mas, por exemplo, teve um prato que eu provei no Nordeste, que era buchada de bode. Que eu não me agradou. Eu não provaria de novo. Eu não comeria. Eu também passo, não quero nem mas provar. Eu provei. Eu também passo. Eu provei. Você vê, é um prato com uma história muito rica no Nordeste,
né? Pessoas muito humildes, né? Que se sobreviveram com esse tipo de prato. É uma história maravilhosa, mas não é um prato que me agradou, né? O aroma, sabor, enfim. Não é um prato que eu faria ou comeria de novo. Mas ingrediente, cara, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Bom, e falando de acerto e erro, teve algum erro que virou um prato específico aí que você tentou e Um deu erro, certo? né? Um erro que virou acerto. Um erro que virou acerto? Caramba. Essa é... Cara, eu acho que agora não sei. Não Acho que vem não. na Na cabeça. verdade, historicamente, um prato que foi um erro que virou famoso é o risoto, né? Não sei se você sabe a história do risoto. Não. Risoto era uma sopa. Era uma sopa mais caldosa, assim. E através de um erro de um cozinheiro, virou aquele arroz mais cremoso, mais empratado, que virou o risoto, né? E aí, o resto é história, né? Risoto, por exemplo, eu não tenho. A história do risoto no Tui é engraçado. Eu gosto muito de arroz. Eu já dei muito curso de risoto, já fiz muito risoto no meu primeiro restaurante. E eu não tenho risoto. Risoto é uma coisa que eu não vou fazer no Tui. Por quê? Tem muita gente muito restaurante em Ribeirão que faz risoto, né? Muito bem feito. E eu quis trazer algo novo, né? Sair um pouco do risoto. Então muita gente me pergunta por que eu não tenho risoto no Tui. Faço assim, alguns eventos que o cliente pede, que ele quer, eu faço. Mas no cardápio mesmo eu não tenho. Falando em risoto, meu preferido é risoto com uva verde. Ah, do Algo João? totalmente- Do João. Do João. Nossa, Excepcional, fantástico. né? Foi um prato que desde quando ele colocou lá no mesa, virou uma loucura, né? É igual o polvo, né? Grelhado. É. São pratos fantásticos. O meu lá do Tui é o peixe. Peixe com Com purê de banana e bacon Nossa. e velouté de muqueca. Você imagina, olha as combinações. Peixe com bacon. Você acha que não, né? Não vai combinar, mas é uma explosão de A sabor. gente tem é na uma... culinária o surf and turf, né? Mar e terra. Produtos do mar e de terra, frango, porco, Nossa. combinam muito. E pouca gente sabe. Então, principalmente porco e frutos do mar. Então, essa combinação é maravilhosa. E o bacon no purê de banana, ele traz um defumado. Eu comi a primeira vez banana com bacon na Costa Rica. Eu fiz uma viagem para Costa Rica e lá eu comi uma vez um peixe frito com tipo um molhinho, era um patê de banana com bacon. Aí eu falei, cara, o que é isso? Tal. E aí, quando eu voltei, comecei a fazer, e aí virou um purê mais grossinho, não muito molho. Cara, virou uma coisa absurda. A América Central ali, região caribenha, mistura muito bacon com banana, bacon com doce, assim. Não, fantástico prato. E eu sou daquelas. Quando eu gosto, Só vai nele. eu só vou nele. Por isso que eu gosto do menu experiência. Porque você prova outros pratos. Se você tiver que escolher, você vai só no peixe, né? Só vou no peixe. Eu sou assim. Tem muita gente assim mesmo. É verdade. E, chefe, nosso tempo aqui, né? Conversamos, hein? Que Conversamos, né? experiência, né? Nossa, e a gente queria te agradecer mais uma vez. Nossa, foi um bate-papo muito, né? A gente descobriu coisas aí que a gente nem imaginava, né? Da sua história, da sua trajetória. Isso é muito bacana. Agora, eu queria que você convidasse as pessoas, passasse o endereço do TUI, Legal. né? Quem quisesse conhecer o horário de funcionamento. Legal. Bom, primeiro, João, Rô, prazerzaço aqui bater esse papo com vocês. A gente nem viu a hora passar. É verdade. Realmente. Dá pra fazer um outro episódio, hein, pra Com continuar. certeza. Vamos. Legal, obrigado demais. Pessoal, para quem ainda não conhece o Tui, nos sigam lá no Instagram, @TuiRestaurante. A gente fica na Joaquim Antônio do Nascimento, 196, lá no Jardim Canadá, tá? Abertos de quarta, quinta, sexta e sábado. O sábado, almoço e jantar. Menu experiência de quarta e quinta-feira, tá? Também o à la carte. Os demais dias, menu à la carte. Reservas pelo link, a gente tem um link na bio do Instagram. Clica lá, reserva sua mesa e vai ser um prazer recebê-los e tenho certeza que vocês vão se surpreender. A minha próxima ida lá vai ser no almoço de sábado, que eu quero comer o parmegiana. A gente tem o especial de sábado que é o parmegiana, é verdade. O parmegiana, cara do Tui, né? Diferente, com massa fresca, fonduta de queijo, uma delícia. Quando eu vi o chefe postando, eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, chefe, não tem como você fazer um dia à noite pra eu ir aí? Porque, Verdade. Aí o chefe, ó, é especial de sábado. Então eu falei, então no sábado eu vou.
provar o prato. Nossa, porque até o clássico você conseguiu fazer A gente diferente, A gente gente. tá bem, e assim, vendendo muito no sábado no almoço, né? O parmegiana já é um gosto de nós aqui, mas o nosso ficou especial. Nossa, muito bacana. Chefe Adriano, quero agradecer mais uma vez. É nítido seu profissionalismo, sua entrega. E isso resulta em tanto sucesso, tanta inspiração. Legal. Muito obrigado mais uma vez. E a você, nosso telespectador, muito obrigado, né, por acompanhar aqui com a gente o Stella Patelli Talks. E eu queria agradecer também nossos, né, parceiros, a Crystal Home, que forneceu, né, essa decoração aqui maravilhosa. A Zaus Boutique, Thaís, obrigada, né, pelo meu look, né? Eu sou chiquérrima. Linda. Obrigada, né, Thaís, pela parceria, e Débora, da Crystal Home. Muito obrigada. E vamos esperar o próximo episódio, né? Exatamente. Nos vemos lá. Obrigada.